Hoje nós temos um webinar um pouquinho diferente do que a gente geralmente faz. A gente tem um convidado, o Bruno, da Mahamudra Brasil Londrina. O Bruno vai falar um pouquinho para a gente sobre a história do Mahamudra e também sobre a experiência dele com a GlowFox, tá? Um pouquinho antes, para quem ainda não me conhece e conhece o Rodrigo, a gente vai se apresentar. Eu sou a Thaís, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui da GlowFox. Eu moro na Irlanda há mais ou menos uns 2 anos. Eu já trabalhei com diversas academias e estúdios em vários países diferentes. Então, é bem legal que eu consigo entender os diferentes tipos de negócios e conseguir ajudar vocês a adaptar para a realidade de vocês, do negócio de vocês e tentar ajudá-los da melhor maneira. Meu objetivo aqui é sempre ajudá-los a conseguir crescer o seu negócio, a ser sempre muito bem sucedido. Agora eu vou deixar o Rodrigo se apresentar um pouquinho. Obrigado a todos vocês. Obrigado a você, Bruno, por ter comparecido também e atendido ao nosso convite. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco na GoFlox e nessa webinar para todos os clientes aí do Brasil. Eu sou o Rodrigo, eu sou o gerente de implementação aqui da GoFlox. Já moro aqui na Irlanda há 11 anos e tenho mais de 15 anos de experiência nessa área de guiando o cliente para o seu melhor objetivo, para o sucesso do seu negócio também. Adoro o mundo fitness também, sou motivado pela essa questão do equilíbrio da mente, do corpo, que é o mundo fitness o que traz para todos nós também. E também sempre buscando excelência para a sua empresa, para o seu negócio. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Bom, essa aqui é a nossa agenda. A nossa agenda primeiro, eu vou dar uma breve introdução de qual vai ser a ideia desse webinar. Já falei um pouquinho antes, mas vou falar um pouquinho mais. Depois a gente vai dar o espaço para o Bruno, tá? Ele vai falar um pouco mais da experiência dele, vai falar da história do Mahamudra. Depois a gente tem algumas perguntinhas que a gente preparou para ele também relacionadas à experiência dele. Depois eu vou fazer uma breve demonstração de alguns pontos da plataforma e no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, durante o webinar, se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui embaixo tem um quadradinho de perguntas e respostas, o Q e A. Vocês podem colocar todas as perguntas ali que a gente vai responder ou durante ou no final nessa parte de perguntas e respostas, tá? Agora eu vou deixar com o Bruno. Olá, Thaís. Olá, Rodrigo. Prazer imenso estar aqui, compartilhar um pouco dessa experiência com o Mahamudra. Olá, galera, todos os participantes aí. Eu acho que esse é um momento de mudanças, então eu aceitei essa proposta. A vida da Mahamudra hoje é outra, com uma parceria com o GlowFox. Então, vou contar um pouquinho da nossa história até chegar nessa experiência que está sendo incrível, ok? Então, a Mahamudra, ela nasceu em 2013, lá no Parque Ibirapuera. A gente teve uma explosão em 2014, 500 alunos ativos no parque, tudo feito por grupos de WhatsApp. Por incrível que pareça, a gente conseguia administrar tudo por planilhas e grupo de WhatsApp. Em 2015 veio a ideia de construir um sistema Mahamudra. Foi o maior investimento, teve briga de sócios, enfim, gastamos quase 30 mil reais num sistema engessado que conseguiu organizar, porém a gente não conseguia ter uma evolução dele justamente porque as atualizações eram constantes. Então, quem hoje sabe que para mexer com TI é um investimento pesado. Então, a gente começou a analisar outros sistemas, né? Hoje a gente conhece aí vários sistemas que as academias usam em academias físicas, porém, para a gente, como a gente trabalha em parques ao ar livre, não era tão específico, não era tão viável. Então, a gente continuou trabalhando ainda com os grupos de WhatsApp e as famosas planilhas, e em 2016, já com um boom ali, né, atendendo franquias, outras regiões, veio também a desorganização. Então, todo o crescimento, se não tiver um alicerce, uma base que sustenta essa galera, a gente começou a ter os problemas. Então, em 2018, o Bruno veio para Londrina, construiu uma Mahamudra nova, com perfil novo, com tudo novo. E, em conjunto, viemos com o Gympass. O Gympass foi uma parceria assim que abrimos sem fronteiras, né? Então, começamos a atender diversas pessoas de todos os cantos e chegamos aqui com
50 alunos em Londrina, quando a gente viu que estava batendo quase 200, numa cidade de 500 mil habitantes. Então, isso foi uma explosão para a gente, eu fiquei muito feliz, e aí as franquias também começaram a ter essa evolução constante. E aí veio mais um momento de evolução. O que vamos fazer para sustentar toda essa galera em meio a uma pandemia em 2020? Comecei a estudar, sempre o Gympass foi uma referência, onde os check-ins, né, a organização que quem trabalha em grupos, hoje é de extrema importância você saber a quantidade de aulas que aquele aluno teve, a presença dele no mês, a quantidade de reservas e se ele está sendo presente nas aulas. Então, usamos a referência do Gympass e hoje estamos junto com a GlowFox. Então, a GlowFox ela veio literalmente para mudar a cara da Mahamudra. Hoje temos essa plataforma híbrida. O que seria? Então, como alguns parques estão voltando, temos os locais virtuais. Então, hoje a gente consegue ter os check-ins virtuais. Então, conseguimos atender pessoas do Brasil inteiro e também de fora. Bastante pessoas da Argentina que estão hoje fazendo as práticas do Mahamudra. Planos, a gente tinha diversas dificuldades. O que era? Tudo em boleto, transferência. E a longo prazo a gente sabe que isso daí se torna uma dor de cabeça. Eu sou administrador e professor. Então, quando você é professor, a coisa mais chata é você cobrar um aluno e depois dar aula para ele, sabendo que ele está em débito, em dívida, enfim. Isso, para mim, foi algo que eu falei, parou, chega. Então, a gente começou a analisar os planos recorrentes que a GlowFox disponibilizou. Foi algo assim que retirou aquele peso das nossas costas e deixou uma coisa tão saudável, não só para a empresa quanto para os alunos, que eles ficaram com uma liberdade de querer alterar. E a gente deixou essa liberdade para eles, de eles poderem alterar seus planos, poderem cancelar, se quiser renovar, enfim, a gente deu a liberdade para o aluno, essa confiança. Então não adianta nada a gente fazer planos, restringir eles 6 meses, 1 ano, e às vezes o aluno não está confortável. E às vezes isso daí a longo prazo você acaba perdendo 10 lá na frente, né? Porque um aluno que sai chateado, ele te queima para mais 10. Então a gente começou a dar essa liberdade para os alunos, né? Eles se sentiram super felizes, todo mundo deu um feedback depois dos primeiros 30 dias, falou, agora eu estou vendo uma Mahamudra diferente. Então a ideia com o GlowFox foi realmente fazer um teste de 30 dias, então estamos nos 60 dias, fizemos 2 meses, e agora eu vou te dizer uma coisa que, assim, está sendo fantástico. A integração do site Mahamudra com a plataforma GlowFox. Se você estiver aí online com o celular, rapidinho, entra aí, mahamudrabrasil.com.br. Rapidinho, galera, rapidinho. Pode fazer isso, né, Rodrigo Thaís? Rapidinho, 1 minutinho. Entra aí, só para vocês observarem. Ok. Então, vocês vão entrar agora no site da Mahamudra, só para vocês fazerem um teste. Entra aí no site, dá um rolar e vê agendamento de aulas. Cara, isso daí era meu sonho, onde o aluno ele pudesse entrar no site, conseguir ver a grade de aulas e fazer o seu agendamento online, sem precisar ligar para o administrador, reservar isso, aquilo. Perfeito. A gente conseguiu deixar tudo integrado. A partir do momento que ele consegue ler o blog do Mahamudra, ele consegue, sei lá, visualizar o que é, quais são suas dúvidas e já marcar sua aula experimental sem ter interferência de nenhuma pessoa. Cara, de verdade, isso pra gente foi uma evolução incrível. E agora o passo mais importante que a gente está dando nessa evolução Mahamudra e GlowFox são os produtos. Então agora a gente está entrando com uma nova coleção, com uma linha de produtos, onde que a gente coloca disponibilizar direto no app do aluno. Então todos os alunos conseguem visualizar o que você quer comprar, o que você não quer comprar, coloca já na conta do seu cartão ali e já faz o pagamento tudo recorrente, sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma discussão, sem ter nada. Eu acho que isso daí, galera, a gente deixou uma coisa totalmente sistematizada, uma coisa clara para o aluno, onde que ele já recebe o recibo na hora. A Stripe, que é uma das financiadoras que a GlowFox tem a parceria,
eu vou dizer uma coisa para vocês também, fiquei surpreso, uma plataforma incrível, a gente consegue ter a visão do dia, da semana, do mês, do ano, assim, de uma forma clara e com 50 gráficos diferentes, onde que a gente consegue sistematizar qual que é o melhor dia, qual que é o melhor mês, qual que foi a melhor semana, enfim. Eu acho que vocês vieram para ser a diferença, principalmente com o que a gente estava acostumado aqui no Brasil, tá, galera? Obrigado mesmo. Ah, e uma das coisas que os alunos ficaram muito, muito felizes mesmo foi o quê? A comunidade, onde todas as aulas Mahamudas virtuais, a gente faz as gravações, disponibiliza o link, na verdade, a gente fez um macete, né? Disponibiliza no YouTube, pega o link do YouTube, coloca na comunidade e ele consegue assistir na onde que ele for. Então, esses dias os alunos foram para a Europa, Amsterdã, pô, Brunão, estou conseguindo fazer as práticas daqui sem nenhum problema, perfeito. Muito obrigado por vocês estarem com esse cuidado conosco, né? E antigamente era uma coisa totalmente perdida em grupo de WhatsApp, Telegram, era uma coisa para lá, outra para cá. Então hoje a gente conseguiu deixar a empresa organizada, mantendo tudo de cara nova no meio de uma pandemia. Obrigado. Bruno, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que algumas pessoas talvez já saibam esse significado do Mahamudra, mas o que é Mahamudra? O que é realmente o nome Mahamudra? O que é que está por trás desse nome? Ah, claro. Eu pulei aqui uma parte, né? Mahamudra, Maha, grande. Mudra, gesto. Então seria um grande gesto entre a saúde corporal, mental e espiritual. Então, se a gente analisar o nosso triângulo, né, ele tem 3 pontas. Então, ele é um triângulo. Então, a saúde espiritual é o teto, o corpo e a mente é a base. Então, o que acontece? Conforme a gente vai praticando, né, então, as Mahamudra envolvem técnicas de respirações, exercícios de força, resistência, flexibilidade, mobilidade. Isso a longo prazo, a gente recomenda no mínimo 3 vezes por semana as práticas, né, com uma intensidade elevada, e tem 2 vezes na semana as meditações, que são algo mais específico não só para o corpo, mas também para a nossa mente. Então, eles têm um crescimento e um equilíbrio a longo prazo diferenciado. Então, hoje, que nem a gente está trabalhando todas as aulas online, os parques estão voltando agora. Se não fosse talvez a GlowFox há 2 meses atrás, a gente poderia estar um pouco numa dúvida do que a gente vai fazer daqui para frente. Então, como ficamos sem limites agora, né? Com o lance do site, a GlowFox podendo agendar aulas pelo site, ficou uma coisa totalmente organizada. Então, a gente teve essa confiança dos alunos e os novos alunos que estão entrando na Mahamudra já estão sentindo algo totalmente confiante, onde que ele deposita não só a sua confiança, mas deixa ali seu cartão 6 meses, 1 ano, sem ter problema. E se ele não se sentir feliz, ele vai e cancela do melhor forma para ele, sem ter nenhum problema. Eu acho que isso daí é uma evolução humana, né? Então, por mais que a gente sistematizou tudo, a gente tem que saber que tudo é energia, tudo é conexão. Então, o nosso contato com ele é para saber se ele está bem, se ele está gostando, se dicas disso, dicas daquilo. Agora, não ficar cobrando. Não falando, pô, você está faltando nas aulas, tá ruim isso, tá ruim aquilo. Então, eu acho que o sistema ele faz isso. A gente tem que fazer nosso trabalho, que é o ser humano, é aproximar, mesmo estando longe, mas com carinho, com uma atenção. E às vezes, quando ele via meu nome, pô, o Bruno vai me cobrar, pô, o Bruno vai fazer isso, o Bruno vai fazer aquilo. Hoje não, hoje ele sabe que eu vou dar uma atenção, um carinho para ele. E eu percebo que nessa pandemia todos estão carentes, né? Até eu mesmo, eu preciso que eles me ouçam, que eles compartilhem o que eles estão passando, para a gente também ir melhorando. Então a Mahamudra ela veio numa evolução corporal, mental e espiritual para todos. A nossa missão de vida é essa. Perfeito, obrigada por compartilhar a sua experiência, Bruno. É exatamente essa a nossa ideia, tá? A ideia é que você foque o seu tempo em fazer o seu trabalho, em cuidar dos seus clientes, em adquirir novos clientes, em pensar em novos tipos de aulas, todas as outras coisas, e não na parte administrativa de ficar cobrando, de ficar checando se a pessoa foi ou não à aula, enfim, toda essa parte administrativa, a ideia é que o sistema faça para você.
Pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta, eu vou pedir para vocês colocarem aqui embaixo, que no final a gente vai ter um espaço para responder as perguntas. Eu e o Rodrigo, a gente preparou algumas perguntas para o Bruno. Algumas delas ele já respondeu, então a gente vai pular. Mas algumas são curiosidades e coisas que a gente acredita que sejam relevantes para os outros clientes da GloFox saberem como está sendo a experiência também. Bom, uma dúvida que muita gente tem é quantas vezes na semana você geralmente utiliza a plataforma e por quanto tempo? Então, qual é o seu contato efetivo com a GloFox? Certo. Thaís, hoje, como a gente tem umas turmas bem cedo, né? Então, tem a notificação push-up. Então, geralmente, toda segunda-feira, o Rodrigo fala para eu utilizar mais, né? Mas, enfim, toda segunda-feira eu tenho o costume de mandar uma mensagem já, que essa mensagem ela já vai para geral todos que estão no app. Então, geralmente, quando a pessoa está acordando ali, você desejar uma excelente semana, faça seu check-in, aquilo ali parece uma coisa simples, mas aumentou demais a presença nas aulas. Então, antigamente, o que ficava de grupo de WhatsApp, que, né, a gente conversa sobre tudo, quando ele recebe mais uma mensagem, ele não sabia se era do Mahamudra ou se era sei lá, de outra pessoa, enfim. Então, às vezes, ele não queria nem abrir. E agora a gente já consegue ter isso de uma forma mais didática. E, então, eu, Bruno, faço toda a minha presença com o GloFox na parte da manhã, tá? Eu prefiro justamente para organizar presenças, para ver a quantidade de pessoas que estão participando. Então, eu dedico a mais ou menos aí todas as manhãs em conexão com a GloFox. E só um adentro. Conforme as pessoas entram no site e vão reservando as aulas, elas entram como clientes potenciais dentro da plataforma. Então, ali já é um primeiro passo para você chamar esse aluno e ter uma aproximação antes dele fazer essa aula. Então, antigamente, eu vou falar um detalhe, a pessoa mandava uma mensagem no WhatsApp, eu nem conhecia às vezes a pessoa e já marcava, agendava, faz a ficha de anamnese e entra para a aula. Ela fazia aula experimental, falava, obrigado, mas não senti confiança. E às vezes a pessoa é de outro estado, de outro país, ela quer uma aproximação antes de fazer essa aula. Então agora a gente consegue saber, ter uma conversa, uma preparação antes dela chegar no momento especial, que é a aula experimental. Legal, perfeito. E já que você tocou nesse assunto, como tem sido a experiência dos seus clientes com o aplicativo, como está sendo a experiência deles em termos de agendamento de aulas, de fazer pagamentos? Certo. No começo tivemos alguns problemas, né? Até nós mesmos entender o lance de planos inativos, ativos, enfim, vocês foram dando toda uma base, um suporte, foi essencial. Eu vou falar uma coisa para vocês, galera, eu acho que eu conversava mais com o Rodrigo do que com qualquer outra pessoa, mas assim, foi algo muito relevante, né? Que fizemos uma integração de toda a Mahamudra em 7 dias. Até ele falou, Bruno, vocês estão pulando todos os passos. Não, Rodrigo, a gente tem que colocar isso para girar tal dia. Até ele perguntou, mas por que tal dia você... Porque a gente anunciou isso dentro da Mahamudra. Então começamos a perceber que muita gente não tinha se adaptado aos treinamentos online, né? Então, quando entrou a plataforma GloFox, foi no momento que eu buscava já essa mudança, uma cara nova, e os alunos gostaram, parou de sair alunos, pelo contrário, começou só a entrar mais e mais, justamente pela organização e também a gente tendo, né, a base das aulas gravadas. Isso foi sensacional. Perfeito, obrigada. E de que forma que você divulgou o aplicativo da GloFox para os seus membros? Foi via e-mail, via WhatsApp, pessoalmente? Então, como o nosso WhatsApp era o carro-chefe, né, até conhecer o GloFox, a gente utilizou ele como dizendo um goodbye. Mas mantemos ainda, claro, é um grupo de, às vezes você tem que dar alguma coisa ali, uma interação, às vezes quer compartilhar uma foto, alguma coisa, né, no momento exato, então a gente manteve ainda os grupos de WhatsApp, porém, a divulgação foi pelos grupos, depois via e-mail, e depois a gente foi marcando eles em Instagram, Face, enfim, a gente foi aproximando cada vez mais essa comunicação. Hoje
Todos os alunos, desde a aula experimental até a entrada dele, ele já está dentro do app. Legal. É exatamente essa a ideia, né? Por mais que você continue tendo outros canais, e a gente incentiva que você continue sim tendo outros canais, tendo as redes sociais, tendo o WhatsApp para outras coisas, mas a ideia é que os seus agendamentos, os seus pagamentos, todo esse tipo de conversa, todo esse tipo de interação aconteça no aplicativo, e não será realmente uma interação entre você e o seu aluno, porque vocês não precisam conversar sobre o pagamento da semana passada ou sobre a aula de amanhã, se tem disponibilidade ou não, porque o seu aluno vai conseguir ver isso sozinho no aplicativo, fazer tudo sozinho. E você também consegue checar isso do outro lado, né? Uma outra pergunta que a gente tem é quais as ações que você está fazendo para captar novos membros para dentro da GlowFox e para a Mahamudra? Então, mudei a nossa forma de investimento, né? Hoje, a gente estava antes da pandemia, a gente estava com tinha professores, às vezes em excesso, tinha investimentos, tinha carro parado, equipamentos parado. Fiz uma limpa, mudamos totalmente, esvaziei, foi tudo praticamente vendido, renovado. E hoje a gente investe o quê? Numa agência. Então, hoje a Mahamudra tem sua agência. Essa agência, ela faz todo o trabalho. Ó, vou dar uma dica aqui, uma dica que vale ouro para todos os empresários. Você cria, né, a sua persona, o perfil de pessoa que é seu público. A gente caracteriza todos os tópicos que vai ser feito no mês. Então, desde post blog, post Instagram, Face, enfim. E a gente vai tentando afunilar isso para eles chegarem até a aula experimental, que é o agendamento lá no site. Então, tudo que a gente vai conversando, provavelmente, ele vai cair dentro do site até a aula experimental. Ele caiu na aula experimental, ele vai fazer o agendamento, fez o agendamento, obrigatoriamente ele vai receber um link da GlowFox, e quando ele recebe esse link da GlowFox, provavelmente algum membro da Mahamudra já vai estar em contrato com ele antes da aula experimental dele para saber todas as dificuldades, se ele tem alguma limitação, o que ele está buscando, para quando chegar o momento que a aula experimental dele, ele está confiante, ele está sem nenhuma dúvida, nenhum problema. Isso daí transforma, eu acho que 50% a mais o fechamento da matrícula. Perfeito. Obrigada por compartilhar. Bom, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas acredito que você já tenha respondido a maioria delas durante a nossa conversa. Eu acho que uma pergunta que é bem relevante é qual seria uma dica importante que você daria para um outro empreendedor do mundo fitness que começou a usar a GlowFox? Alguma dica que você acha que você gostaria que a gente tivesse te falado há 2 meses atrás? Certo. É uma plataforma que ela precisa ser vista. Então, você tem que ter ferramentas necessárias para ser vista. O que seria isso, né? Então, hoje a gente usa também algumas ferramentas que capitalizam clientes. Então, a cada post blog, provavelmente essas pessoas vão estar buscando de uma forma orgânica, não sei, assuntos relevantes que tenham uma conexão com a Mahamudra, treinamento em casa, emagrecimento, enfim. Eles vão cair provavelmente no seu site, então você deve ter um site, não é tô pensando, deve ter, se você já tem, renove, coloca uma cara nova, coloca um vídeo novo, algo presente, algo usando máscara, algo que seja limitado também. A gente trabalhava com grupos de 20 pessoas, hoje a gente trabalha com grupos de 10. Então, assim, o valor aumentou. Por incrível que pareça, a galera fala, pô, Bruno, mas vocês estão no meio da pandemia, como vocês aumentaram o valor? Não é que a gente aumentou o valor, a gente está valorizando a sua vaga, o seu espaço. Então, provavelmente, essa confiança ela está sendo entre a empresa e o aluno. Então, a dica que eu dou, a essencial, é o site, é a comunicação com o seu aluno e essa aproximação entre a plataforma e a sua comunicação mais humana. Então, deixa que a plataforma faça todo o trabalho organizacional, cobrança, finanças, e você faz o trabalho humano, a aproximação, o entendimento, o porquê que ele está faltando, o porquê que ele não apareceu naquele dia que ele falou que está. Então, é isso que eles estão precisando.
Legal, muito obrigada. Espero que as dicas e todas as suas... toda a nossa conversa aqui tenha sido bem relevante e importante para as pessoas que estão assistindo. Rodrigo, você tem alguma outra pergunta para o Bruno, antes de eu entrar um pouquinho numa demonstração da plataforma? Eu tenho sim, Thaís. Eu queria saber, o Bruno já falou sobre pagamentos online que a plataforma oferece, mas eu queria saber qual foi o principal ponto de benefício de ter a opção do pagamento online para a Mahamudra, o que realmente fez de diferença no dia a dia de vocês? Assim, o ponto principal. Tá. O ponto principal que a gente teve que... foi uma coisa boa e outra coisa assim. A gente tinha 2 pessoas que trabalhavam no financeiro. Essas 2 pessoas hoje elas não trabalham mais. Elas seguiram o caminho delas justamente porque a plataforma começou a fazer o trabalho delas. Então, se você hoje tem cobrança de transferência via boletos, é um trabalho muito, muito formiguinha. Ele tem que ser passo a passo, ele tem que ser analisado. Então, isso às vezes passava, né? Um aluno que você às vezes faz um boleto errado ou manda um envio no boleto errado e ele não fala nada, ele vai estar ali continuando seus treinos. Então, veio o pagamento recorrente. Então, a gente consegue hoje deixar na conta do aluno ali, de uma forma justa, limpa, onde que ele consegue ter o recibo dele, ele sabe o que ele está pagando, o dia do pagamento, e a gente, como uma análise administrativa de empresário, a gente sabe que em tal dia vai ter X para a gente fazer um investimento naquela semana. E isso foi de extrema importância, porque assim, Rodrigo, quando a gente trabalha com boleto, além dos 2 dias para cair, temos ainda os boletos inadimplentes. Então, às vezes, a gente contava com o ovo que não ia sair. E isso ficava uma bola de neve a cada mês. Então, hoje, consequentemente, diminuiu quase 90% das inadimplências e todos os alunos que têm algum problema com o cartão, a gente ainda dá uma brecha, às vezes, se ele quiser fazer uma transferência, alguma coisa, até ele resolver o cartão dele. Legal. Só mais uma curiosidade pessoal mesmo, Bruno. Eu já assisti uma das suas aulas pelo Instagram e são muitas gentes conectadas, cada uma de sua região. Como é que você faz para controlar toda essa interação, para ter certeza que cada um está tendo aquela sensação que eles estão interagindo com você durante a sua aula? Porque são muitos alunos conectados online ao mesmo tempo, mas estão todos lá fazendo corretamente, mas do seu lado, como é que você faz para poder dar aquela atenção individual, né, para cada um, apesar de ser uma aula para todo mundo ao mesmo tempo? Tá. Hoje a gente limitou em 40 pessoas por aula, tá, Rodrigo? Então, mais que isso daí a gente não dá conta. Sempre são 2 professores com uma tela de 42 polegadas na sua casa. Então, a visão, ela é geral, tá? Então, geralmente, um professor, ele cuida mais... que a gente consegue dividir essas telas, né? Então, o professor, ele cuida, enfim, da galera das meninas, o outro cuida dos meninos, ou os 2 estão interagindo juntos. E conforme a gente também foi melhorando as práticas, né? Em vez de cada um fazer um exercício, hoje a gente colocou por tempo, onde todos conseguem fazer o mesmo exercício. Olha que evolução. Todos conseguem fazer o mesmo exercício e a correção, ela é padrão. Então, às vezes, você fala assim, joelhos para fora. A pessoa que está fazendo certo, mas o que está fazendo errado, ele sabe que os joelhos têm que estar para fora, o peito tem que estar aberto. Então, isso aí começou também a se organizar. Os treinos, eles começaram a ficar mais fáceis, a quantidade de pessoas que a gente já previa que ia entrar na aula já era exata, porque antigamente, com os WhatsApp, a gente não sabia, a gente colocava lá, tem 100 alunos, mas entrava 10. A gente achava que ia entrar 50, ia entrar 30. E hoje, com o GlowFox, a gente consegue limitar a quantidade por turmas, que nem tem as meditações. As meditações até 20 pessoas, porque eu dou sozinho. Então, mais que isso na minha tela, eu não consigo dar conta. Então, a gente começou a limitar justamente porque a plataforma começou também a limitar essa quantidade. Isso, cara, é uma coisa simples, mas assim, você consegue ter uma comunicação, uma organização diferenciada. Foi muito relevante. Obrigado, Bruno. Vou deixar com você, Thaís. Okay. Obrigada, Bruno. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter dividido a sua experiência aqui.
o que eu vou fazer agora é fazer uma breve demonstração da plataforma sobre essa parte que você falou de os potenciais alunos e de que forma que as pessoas podem usar os filtros da GlowFox para entrar em contato com esses alunos e para levar não só a melhor experiência, mas para garantir que você consiga esse cliente com você por um tempo longo, né? Ok. Obrigado a vocês, pô. Thaís e Rodrigo, vocês são demais, uma dupla incrível, principalmente para quem está iniciando com a GlowFox. Obrigada. Obrigado, Bruno. Pode ficar por aqui, tá? Não pode. Com certeza. Ok, não. Talvez tenha alguém, né, Aprendizado Bruno? nunca é demais. Obrigado a todos presentes aí também. Eu vou desconectar aqui, ok? Bom, gente, esse aqui é um painel teste que eu e o Rodrigo temos, tá? Então, a gente tem aqui várias aulas criadas, vários alunos, todas as coisas. O que eu gostaria de mostrar para vocês, primeiramente, é em relação ao que o Bruno falou bastante da nossa aba de potenciais. Ou seja, se você tiver uma integração no website ou o seu aplicativo e um novo aluno fizer um cadastro, ele vai vir diretamente para essa aba aqui de potenciais. Ou seja, ele é um aluno que talvez tenha comprado um plano experimental ou agendado uma aula experimental, mas ele ainda não é um aluno fixo, que tenha um plano recorrente, que, enfim, já esteja com você por muito tempo. Então, ele vai vir sempre para essa aba aqui. Para quê? Dentro dessa aba é onde você vai trabalhar com essas pessoas para garantir que elas tenham uma experiência ótima e que vocês possam convertê-los para clientes de muito tempo. Aqui dentro, a gente vai ter uma lista de todos esses clientes, com todas as informações, os últimos agendamentos, a quantidade de agendamentos que eles tiveram, as últimas reservas, o último contato que você fez com ele, a fonte, ou seja, de onde que esse cliente veio, para que você saiba se é o seu site que está funcionando melhor, é o seu aplicativo, o número de telefone, o e-mail, enfim, todas as informações que esse seu cliente potencial utilizou na hora de fazer o cadastro dele. De que forma que isso aqui funciona? Aqui, nessa parte de cima, nós temos vários filtros. Vou clicar aqui e vocês vão ver que a gente tem vários filtros. A ideia desses filtros é que realmente eles te ajudem a filtrar esse tipo de cliente e mandar não só a mensagem certa para esse cliente, mas no momento certo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui, por exemplo, o João. Digamos que o João ele tem um plano experimental que vai expirar amanhã, na sexta-feira. Bom, o plano do João vai expirar amanhã. Eu consigo ver que ele teve 5 agendamentos na última semana. Então, num plano experimental de uma semana, ele utilizou bastante. Agora é o momento de eu entrar em contato com o João, enquanto ele ainda está animado, ele ainda está durante o período de plano experimental dele, para oferecer para o João um plano recorrente mensal que eu tenho aqui no meu estúdio. Então, é o momento certo e eu vou mandar a mensagem certa. Se eu mandasse essa mensagem para o João há 5 dias atrás, antes dele assistir a primeira aula dele, talvez não fizesse muito sentido, porque o João não vai comprar um plano sem ele ter certeza de que é aquilo que ele quer, de que aquilo faz sentido para ele e de que as aulas são muito boas. Então, agora é o momento certo. De que forma que eu posso usar esses filtros? Aqui dentro dos filtros, eu consigo ver a data de validade do plano experimental. Então, esse é um ótimo filtro para eu usar. E escolher um plano que vai expirar nas próximas, enfim, eu vou colocar aqui nas próximas 1 dias. Ou seja, todas as pessoas que tiverem nessa lista, que tiverem um plano experimental, que vai expirar no próximo 1 dia, eles vão ser filtrados e vão aparecer aqui. Então, digamos que agora eu tenho aqui uma lista de 5 pessoas, eu vou entrar em contato com essas 5 pessoas porque é o momento certo, mandando a mensagem certa. A chance dessa pessoa comprar um plano e virar um membro recorrente é muito grande, porque você utilizou das ferramentas para entrar em contato na hora certa, com a mensagem certa. Sobre esses filtros aqui também, a gente tem vários tipos de filtros e você pode usar um filtro em cima do outro, tá? Então, eu posso usar esse filtro aqui de data de validade do plano dele e, além disso, o meu último contato. Digamos que eu já tenha entrado em contato com o João ontem, talvez não faça sentido entrar em contato de novo. Então, eu posso criar vários filtros até eu conseguir aquele tipo de cliente específico que eu estou procurando nesse momento para fazer o contato que eu planejei fazer. Então, como o Bruno falou que ele geralmente tira as manhãs para interagir com os clientes, para mandar uma notificação no aplicativo, para tudo isso, é um momento legal
para você conseguir entrar em contato com os seus clientes e saber quem são os seus clientes, em que parte que eles estão e tudo isso. Uma outra coisa muito legal também que a gente pode ver dentro do perfil de cliente aqui é que nós temos 3 tipos de status. A gente tem o primeiro, que é frio. O cliente frio é quando a gente considera que você não vai conseguir converter esse membro, seja porque não é o momento, seja porque foi um cliente que estava visitando, mas agora não pode mais, enfim. Basicamente para que você consiga categorizar esse cliente como não vou gastar a minha energia nesse momento entrando em contato com esse cliente, porque não vai ser produtivo, não vai ser legal nem para ele e nem para mim. Então, você pode criar essa categoria para que você deixe esse cliente ali naquela lista para talvez no futuro entrar em contato, mas não agora. A outra categoria é a categoria teste, que é quando o seu cliente comprar um plano que tenha a categoria experimental, que quando vocês estão criando os planos lá, vocês conseguem selecionar. Então, esse cliente que fique com esse status, você sabe que ele, no momento, tem um plano experimental. Então, é o cliente que você precisa entrar em contato no final desse período. E a terceira opção, que é a opção que queremos todos, é a opção de membro, que é quando esse cliente finalmente decidir que é isso mesmo que ele quer, que aquela uma semana ou aquela uma aula foi excelente e ele quer um plano mensal recorrente e vai ficar aí 6 meses, 1 ano, 2 com você, tá? São esses status aqui que nós temos. Além disso, eu tô vendo que tem algumas perguntas ali, no final eu já respondo, tá? Além disso, o que a gente tem? Aqui na aba de relatórios, nós temos uma lista de relatórios e aqui nós temos conversão de leads. Essa conversão nada mais é do que um relatório de como está funcionando aquela aba de potenciais que a gente acabou de ver, tá? Então, dentro desse relatório, você vai conseguir ver dentro de um período definido por você, que pode ser hoje, 3 dias, 7 dias, num mês, ou um período que você mesmo defina, a quantidade de clientes potenciais que você adquiriu. Então, digamos que nós tivemos 100 pessoas que fizeram o cadastro via website, aplicativo ou até pessoalmente. E você vai conseguir ver quantas dessas 100 pessoas foram convertidas em membros, ou seja, compraram um plano de longa duração. E, além disso, você vai conseguir ver a taxa de conversão. Por que isso é importante? E por que é legal o fato de você poder personalizar o período de tempo? Digamos que você teve uma estratégia de marketing ou um tipo de plano e que você divulgou durante o período de fevereiro. Você vai ver aqui qual foi a sua conversão, quantas pessoas você adquiriu e quantas pessoas viraram membros. E você pode comparar isso com o período do mês seguinte, que você não teve essa divulgação ou que você investiu mais num tipo diferente de divulgação para que você veja o que está funcionando. Afinal, a ideia é que a gente consiga, sim, divulgar, ter mais alunos, sempre crescer, mas é legal você ver o que funciona para que você possa continuar fazendo ou desenvolver aquela linha que você está seguindo, ou que não funcionou muito, a taxa de conversão foi muito mais baixa, talvez seja a hora de criar uma nova estratégia. Então, esse relatório também é bem legal e eu queria compartilhar ele porque ele tem muito a ver com o que a gente falou ali um pouquinho antes. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas que nós temos aqui. Sim, foram perguntas relacionadas, direcionadas ao Bruno, em relação à Mahamudra. Ok, perfeito. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, vou pedir para vocês botarem ali ou no chat ou no quadrinho de Q&A, onde a gente tem espaço para as perguntas, tá? Bom, além de tudo isso que a gente já falou, todas essas informações, eu gostaria de compartilhar os materiais de apoio que vocês têm, tanto durante o período de onboarding, durante o período de implementação em que vocês ainda estão configurando a plataforma, quanto, obviamente, após esse período, durante toda a sua jornada com a GlowFox, tá? Vocês sempre vão ter acesso ao portal de treinamento que vocês tiveram no início, a todos os vídeos que tem no portal, no nosso canal do YouTube, todos os artigos também que estão disponíveis em português, as reuniões via Zoom comigo e com o Rodrigo, e os nossos e-mails também que estão aqui, caso alguém não
não tenha ou não se lembre, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem sempre entrar em contato comigo ou com o Rodrigo. O e-mail do Rodrigo é rodrigo.ferreira@glofox.com e o meu é thais.peçanha@glofox.com. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre entre em contato com a gente, que a gente sempre está aqui disponível para ajudar e para fazer vocês crescerem também e serem bem-sucedidos com a plataforma e com o negócio de vocês. Bruno, caso alguém não tenha prestado atenção aqui no chat, então eu sei que você já está respondendo ali, interagindo com o pessoal, mas se possível também você puder falar aqui a resposta dessas perguntas aqui no chat, caso alguém não esteja prestando atenção no chat e esteja apenas escutando a live. O Rogério Freitas está perguntando aqui, a Mahamudra tem um local físico? Ah, sim. Eu já fui dando um suporte ali para não ficar nenhuma dúvida no ar, tá, Thaís? Não foi para... Enfim. Hoje a Mahamudra ela tem espaços físicos como escritório, né, para fazer toda a parte de gerenciamento, que nem aqui em Londrina, em São Paulo, em Salvador, enfim. Mas já tem algumas Mahamudras com espaço fixo, né? O espaço onde... Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Mahamudra nasceu em parques, então a vida dela é ao ar livre. Então, eu estimulo a todos os franqueados a trabalhar com essa ideia. Mas eu sei que agora, né, tempos de chuva, tempos de frio, não é fácil, principalmente. Mas como a gente tem as aulas online, descobrimos isso na pandemia, que o Zoom consegue transmitir a mesma essência, a mesma vibe, o que é um dia na chuva e outro dia no parque. Então, a gente está conversando com esses franqueados, né, para estimular, principalmente, eles saírem dos ambientes fechados, tá bom? Mas, assim, eu acho que todas as empresas têm o seu perfil, têm o seu tipo de público, e principalmente agora, a gente está no meio de uma pandemia, então alguns parques estão fechados, que nem em Londrina, a gente está com 6 meses com os parques fechados, tá? Se não fosse provavelmente essa interação com o GloFox agora, a gente poderia estar um pouco ainda mais perdido, né? Porque os alunos eles não conseguem ficar por tanto tempo se ele não se adaptar àquilo. Mas semana que vem já estamos de volta e está todo mundo já maluco querendo fazer os treinos ao ar livre também. Legal, você já respondeu também, já respondeu a questão da franquia, que você falou, sim, aqui não estamos abrindo franquia, mas no momento, mas tem novidade no site mahamudrabrasil.com.br. E também a outra pergunta que veio da Academia BV, como foi a aceitação da GoFlox com os funcionários e treinadores da Mahamudra? No começo foi uma adaptação também, né? Coach não conseguindo entrar em link, enfim. Mas da primeira semana, quando teve diversos, né, detalhes, enfim, a gente conseguiu organizar tudo de uma forma limpa, clara. Hoje todos pararam de usar também só celular, porque você também fazer treinamentos por celular não rolou. Então a gente já fala para os alunos, ou você entra direto para o computador, ou espelha na TV. Então isso daí foi um passo extremamente para quem pratica aulas online. Você já, antes do aluno fazer uma aula experimental, se você não falar para ele não mudar a tela de visão, provavelmente você já perdeu esse aluno depois da aula experimental. Não é você vai achar que o problema está no seu método, o problema está na sua internet, o problema está em tudo. Mas o problema realmente está na conexão entre o aluno e a aula, a didática ali. Tá? Então, isso foi uma das coisas que a gente já observou, já pediu para todos os professores se organizarem, prepararem iluminação, áudio e vídeo, para quem trabalhar online. Se esses 3 não estiverem alinhados, provavelmente você já perdeu o aluno da aula experimental. Não adianta falar, você vai tentar achar todos os problemas, mas o problema realmente é nessas 3 bases, iluminação, áudio e vídeo. E a gente organizou isso daí, então em 15 dias a Mahamudra conseguiu transformar do meio físico para o meio online, lá em março. Conseguimos ter uma retenção aí de mais ou menos 70%, os outros 30% não se adaptaram, justamente que às vezes mora num lugar com a família, ou o quarto é pequeno, ou a internet é ruim, enfim, a gente aceitou. E agora a gente está voltando com as aulas presenciais. Então, se não fosse a GloFox, conseguisse ter essa... E outra, tem a comunicação com o Gympass, essa integração onde... O que acontecia? A gente não conseguia saber se o aluno ele fazia o check-in, se ele ia estar presente ou não.
E agora, com a plataforma GoFox, é tudo integrado. Então, eu sei que ele fez o check-in, já cai como um cliente potencial e a gente consegue ainda alimentar esse cliente para ele voltar outras vezes. Sem dúvida, vou deixar com você, Thaís. Muito obrigado, Bruno, por ter respondido aqui as Obrigado a perguntas. você. Perfeito. Bom, a não ser que alguém tenha mais alguma dúvida, eu queria agradecer muito ao Bruno por ter aceitado o nosso convite, por ter dividido a experiência dele aqui, por ter contado como está sendo tudo isso, sobre os desafios, sobre as coisas boas. E é isso. Muito, muito obrigada, gente. A gente vai mandar depois uma gravação desse webinar, caso alguém queira reassistir ou queira compartilhar com outras pessoas também, tá? Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Obrigado, Obrigado, Bruno. Thaís. Obrigado a todos que Tchau, compareceram tchau. no webinar e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau, galera. Obrigado, Sucesso. Academia, Felipe, todos os empresários aí que estão presentes querendo mudar seu negócio. Posso deixar o último recado? Claro, claro. Vou dizer uma coisa bem séria, né? Eu tenho a minha mulher, a minha sócia. Ela chegou o momento de falar assim, Bruno, o nosso caixa está tão já estabilizado e você vai vir querer uma mudança drástica dessa? Eu falei, esse é o momento. Se a gente não mudar, provavelmente pode ser tarde demais. Ok? Então, essa mudança foi algo, um tiro certeiro. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Que bom, obrigada. Fico bem feliz em saber. Tá Sucesso, bom. Bruno. Tchau, tchau. Thaís. Tchau, Obrigado a tchau, todos. gente. Tchau, Rodrigo. Até mais. Obrigado, Valeu. Thaís. Tchau, tchau.